Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio do Fixcast, o seu podcast semanal, onde você tem aí sempre os caminhos para boas histórias, né? Ótimas inspirações. E hoje nós estamos aqui, né? Estou com meu amigo Zé, porque nós vamos trazer assuntos importantes aqui, né? Nós estamos aqui com o Fabrício. O Fabrício, ele é quiroprata e também trabalha com terapia do inconsciente. Então, um assunto muito interessante para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, né, no episódio de hoje. E nós vamos abordar aqui diversos assuntos, com certeza, muito interessantes e inspiradores para você. Fabrício, você trouxe o Zé aqui, né, nosso amigo, e um prazer ter você aqui para falar um pouco da sua atividade, um pouco da tua história. Eu quero já trazer os seus cumprimentos iniciais aí para os nossos seguidores e os nossos telespectadores. Joia, obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui. Obrigado também ao Dias, a Isa, o pessoal da Fix Invest aí, né? Pessoal muito bacana. Estamos parceiro aí. Obrigado que eu puder contribuir com as informações, com o meu conhecimento, que falo que eu tive muita sorte, né? Em São Paulo, as pessoas que eu tive acesso, eu tive bastante conhecimento interessante. Tá certo. Bom, nós estamos aqui nas modernas e confortáveis instalações do Fix Studio, né? Com a nossa água aqui personalizada, o nosso café, o Zé está aqui. E nós vamos então começar esse bate-papo. Fabrício, nós vamos falar um pouco sobre as suas atividades, né? Sobre aquilo que você realmente é especialista, mas a gente começa sempre falando sobre a pessoa, né, do profissional que está aqui. Você falou em São Paulo, você está lá, você é natural de Paranavaí. Como é que começou a tua vida? Por que você escolheu essa seara de terapias, né? Terapias alternativas, né? A gente vai falar de quiropraxia, falar também da terapia do inconsciente. O que te motivou aí para esse lado, para esse tipo de profissão? Cara, já é de família isso aí, né? Ah, é? Então, inclusive, eu sou de Paranavaí, nascido aqui, é família daqui, e inclusive a gente falou do Karatê, você falou que você treinou Karatê antes de entrar no ar, e aí o meu pai era professor de Karatê, ele foi no Paraná, ele foi pioneiro, não sei se você já ouviu falar no Kenshan. Sim, com certeza. Então eu fiz Karatê e ele trabalhava com acupuntura, com os tratamentos também, né? E minha mãe, então ele era professor de karatê, de judô, então fazia acupuntura, fazia alguns tratamentos também que até hoje eu nunca vi. Ele colocava osso quebrado no lugar e falava, quem sabe quebrar tem que saber consertar. Olha isso. Então era muito bacana, até muitos, às vezes, médicos indicavam, assim, porque a pessoa estava passando por uma situação, né? E aí minha mãe, professora de yoga, e depois ela fez psicologia, e hoje constelação familiar. Então tá meio que na veia aí, né? Aí eu sou natural daqui, resumindo, eu fui para Londrina, me formei em educação física. Aí minha mãe falou de ir para São Paulo para fazer quiropraxia. No início eu tive uma certa resistência, não queria ir, porque eu falei, São Paulo, cidade de louco, lá, né? Tem muita coisa. Outro centro, é outra vida, né? É outra vida, é. E depois eu fui fazer uma experiência, gostei. E aí eu falei, não, eu vou para lá, então. Aí eu fiz quiropraxia e fiz acupuntura, até tive muita sorte com o meu professor lá. Eu morava na escola de acupuntura, então também tive acesso a vários cursos que ele dava. Era uma escola de técnicas orientais, né? E fiz acupuntura, quiropraxia, me formei e não voltei para cá. Aí até minha mãe falou, e agora você volta? Eu falei, agora eu não volto mais. Então eu me estendi em São Paulo e eu gostei muito da parte da área da mente. Que legal. Então o meu pai já fazia isso, né? Então ele falava as coisas com as pessoas, tipo aquele japonês de filme, né? Uhum. Que ele falava uma frase e mudava a vida da pessoa. Depois... O Sr. Miyagi. Que legal, cara. E minha mãe também na área de psicologia, e a gente estudou muito tempo PNL, Programação Neurolinguística, em Maringá, com o Dr. Jorge Takahashi. E depois em São Paulo, então eu já me apaixonei por isso. Aí, e na verdade, antes eu não queria nem entrar nessa área, eu queria mexer com gado e fazenda com meu tio. Certo. E não queria estudar. Depois, quando eu fui estudar, aí direcionei para educação física,
e queria fazer psicologia, mas não passei. E em São Paulo, aí eu tive acesso ao Gasparetto, que aí ele dava aconselhamento metafísico, e aí eu estudei isso depois de formar em quiropraxia, e depois estudei constelação familiar e depois fiz hipnose. E aí, nesse meio, fiz outros cursos de programação neurolinguística, porque eu adoro, né? Então, a parte da quiropraxia é coluna, só que aí, desde pequeno, eu perguntava, mas por que uma pessoa tem uma situação, outra não? Vamos dizer assim, por que uma pessoa tem hérnia de disco, outra não? Por que uma pessoa tem câncer, outra não? Por que a pessoa reza direto e está com câncer, e a outra está até assaltando e não está com a saúde perfeita? Então, esse questionamento ficava dentro de mim. E aí, isso fez eu buscar mestres e livros e palestras e cursos, e em São Paulo tem de tudo. Então, aí eu falo que fui muito abençoado, assim, tive bastante acervo. Que legal. E aí você foi para uma área, a quiropraxia. Para quem não sabe o que é, que o pessoal que está nos vendo aí, o que vem a ser a quiropraxia? Quiropraxia, quiro é mão. Mão. Praxia é prática, então prática com as mãos. Certo. A gente não usa nem remédio e nem cirurgia. Mão, então, praticando, o que é? Uma massagem? Isso. A massagem, ela é trabalhada na musculatura. Certo. A quiropraxia, ela é trabalhada na articulação. Então, vamos pegar o Zé aqui. O Zé é nosso amigo. Pega o Zé e eu vou tomar um café. Então, a quiropraxia é realizada com manobras nas articulações, mas principalmente na coluna. Que na coluna é onde está passando a medula. Certo. Então, se eu levantar, nós temos movimentos voluntários e involuntários. Então, voluntário, levantei o braço. Involuntário, meu coração está batendo, meu pulmão está respirando. E eu não estou falando nada, né? Não dando ordens. Então, o cérebro, ele manda uma informação, passa pela medula, que está dentro da coluna, e da coluna sai para os nervos. Então, vamos pegar aqui o famoso ciático. Então, ele vem para cá e daqui da lombar, aqui até fala que tem a cauda equina, que parece um rabo de cavalo aqui, essa inervação. E ela vem para a perna. Quando há um desvio dessa vértebra, ela vai pinçar o nervo. Nisso aí a pessoa pode ter dor, perda de força, choque, formigamento, sensação de queimação. Certo. Tá? Então aí às vezes você pode ter uma inflamação no pé e para você tratar ela você tem que mexer na coluna. Porque é aqui que está pinçando o nervo e está refletindo lá. Aí você fala, mas o que tem a ver? É aqui que está a raiz nervosa. Certo. Né? Então, às vezes eu dou um exemplo, você tem a mangueira, você abriu a torneira, ela sai a água pela mangueira. Se às vezes você está lavando a calçada e parou de sair água, o que você faz? Você olha a mangueira. Opa, tá torcido aqui. Isso. Aí você distorceu, volta a água. Né? Então, eu uso esse exemplo. Só que no lugar de água é impulso nervoso, é rede elétrica. Estou levantando o braço porque tem um impulso nervoso. Quando há uma compressão, não é que é um desvio que você vai estar totalmente torto, é uma leve rotação de uma vértebra. E o que a gente precisa fazer? Isso aqui, reposicionar ela. Certo. Então, quando ela está presa, ela não tem mobilidade, ela pinça o nervo. E então ela precisa ter esse ajuste para liberar. Liberou, ele passa o fluxo. E aí, se for a dor... Aí você fala, mas Fabrício, eu não tenho nada aqui. Não precisa ter nada, a dor tá aqui ou pode ter aqui também, tá? Ou mesmo aqui do pescoço, aí vai aquela túnel do carpo, epicondilite, dedo gatilho, então você tem que alinhar a coluna para o organismo passar a funcionar melhor. E a quiropraxia, ela trabalha única e exclusivamente na região da coluna vertebral ou tem outras regiões do corpo que ela trabalha também? Em todo o corpo, joelho, pé, cotovelo, só que como é aqui que está passando a medula, então o foco está aqui. Certo. O foco está aqui. Então, basicamente, a quiropraxia é esse trabalho feito, né, com foco na coluna vertebral, que ramifica aí toda a parte nervosa para o corpo, né, onde é trabalhado as situações de dor, situações de formigamento. Basicamente, é mais ou menos isso aí, né, Fabrício? Isso, é. Tá.
Além de trabalhar com esse tipo de terapia também, nós até estávamos falando, eu achei muito interessante a tua atuação também como terapeuta com questão cerebral. Da mente, né? Essa terapia mental aí. E a gente sempre lê algumas coisas assim, porque às vezes o ser humano ele se preocupa muito em trabalhar o corpo, né? Vai para academia, faz lá o seu exercício, faz a tua musculação, faz o teu spinning, né? Muita gente gosta de jogar o beach tênis, né? Tá treinando o corpo, mas às vezes esquece de treinar a mente, trabalhar a mente, né? Isso também é muito importante, né, Fabrício? Muito importante, Ricardo. Até isso também que, num dos questionamentos que eu falei, né, que eu pensava de criança, eu falei, mas por que uma pessoa tem hernia de disco e a outra não? Então a gente foi caminhar que eu fui buscar informações no emocional. E aí eu vi a influência do nosso inconsciente. Aí, às vezes, a pessoa quando ela vem para a quiropraxia, eu já sei que a pessoa tem alguma coisa que está passando no emocional. Se é leve, a gente na quiropraxia a gente alinha e a pessoa tem resultado. Às vezes, o emocional está travando, então a linha melhora e volta a dor, o desconforto. Ricardo, só complementando a questão da quiropraxia, porque a coluna, então vai se falar em desvio da coluna ou dor pelo corpo. Tá? Certo. Além disso, a pessoa que tem inchaço nas pernas, hemorroida, impotência, inflamação na próstata, incontinência urinária, labirintite, ronco, bruxismo, o pessoal que pegou Covid ficou com o olfato e o paladar alterado, também tá alinhando a coluna, é onde essa comunicação nervosa vai passar a informar e aí melhorar essa parte. O que é? Você fala, mas o cérebro, ele que faz o comando do corpo. Se na coluna está travando, não chega a informação aqui, o corpo começa a entrar em deficiência. Então, mas você resolve tal coisa? Não. A gente alinha a coluna, alinhando a coluna, o cérebro faz o que ele deveria fazer. Então, coloca o corpo em homeostase e aí as funções do organismo, das vísceras, passam a funcionar melhor. Quer dizer, o cérebro faz o trabalho, ele dá o comando, mas a coluna às vezes está bloqueando alguma coisa e o corpo fica deficiente. E esse trabalho que você faz aí, né, é justamente o alinhamento para liberar essas travas aí, né? Isso. Aí essa comunicação do cérebro sai para cá e as funções voltam ao normal. Né? Então é comunicar o cérebro com o corpo. Isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo e está nos assistindo aí, que tem esses tipos de problema aí, né? Depois, até no final aí, se você quiser deixar telefone para o pessoal procurar, porque realmente é uma terapia alternativa, né? Muita gente, quando está com dor, já vai direto ir pro médico, já vai, né? E é algo, às vezes, que a gente precisa saber e que muita gente não sabe. Que existe um tratamento diferenciado e realmente um tratamento certo que resolve o problema, né, Fabrício? A gente vai na raiz e sem efeito colateral, né, cara? A quiropraxia na Inglaterra e na Suíça entra como uma especialidade médica. Nos outros países é uma profissão como as outras normais. Tá. E sobre a terapia mental, né? Terapia mental é algo que a gente eu me interesso muito porque a gente estava falando aqui sobre a questão da mente, né? A mente atrai aquilo que a gente coloca dentro dela, né? Uhum. Ela vai atrair aquilo que você pensar. Quando a gente lê assim, o universo conspira, né? Esse universo que a gente... eu já li, você deve ter lido essa frase também, que o universo conspira. Mas o universo ele é feito de energia. A nossa mente também é energia. Essa situação do universo conspira é que a nossa mente atrai aquilo que nós pensamos ou como é que você explica isso aí? O nosso trabalho mental com relação a nós mesmos. Isso aí, o que você está comentando, conspira a nosso favor. Certo. Aí depende da nossa frequência. Nossa frequência, o que é? Tudo é energia. Né? Até eu trouxe 2 ímãs aqui para representar a energia. Então, existe uma força eletromagnética entre esses 2 ímãs e está puxando. E a gente não vê.
Porque existe uma energia. Invisível. Então, invisível. Mas existe. Existe. Certo. A mente, Ela é um ímã também? eu dou o exemplo como um ímã. Porque, assim, só que o ímã, ela é uma pedra e não tem como modificar a frequência dela. O cérebro, entenda o cérebro como um ímã. Então, ele vai atrair o que a gente colocar lá dentro. Aí você fala, Fabrício, mas eu vou colocar só coisa boa. Não adianta você pensar, só que o que está dentro de você é diferente. Certo. Né? Então, nessa terapia do inconsciente, o que acontece? A pessoa traz a questão, o que ela quer trabalhar, seja algo que ela quer conquistar e está com dificuldade, ou algo de ruim que está acontecendo e ela quer que pare. Uhum. Você fala, Fabrício, bata o carro direto. Então, ou algo que ela quer conquistar e faz e não chega. Por quê? Às vezes a frequência dela, a energia dela não está favorável para ela. Então, não, mas ele não quer bater um carro. Mas se ele está num pensamento, e isso está na Bíblia, por isso que na Bíblia fala para perdoar. Uhum. Na questão, não de perdoar, além de aliviar, é a questão, porque você muda a sua vibração e é o que você vai atrair na vida. Seja saúde, seja financeiro, qualquer coisa que você queira. Deixa eu perguntar um negócio. Pode falar. Desculpa abrir um parênteses aí, que você falou um negócio interessante, que a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? A pergunta é a seguinte, quem está me vendo aí já deve ter visto ou ouvido falar sobre isso aí. Nós atraímos para nós aquilo que nós pensamos, né? Você disse aí que a gente pode colocar coisas boas na nossa mente, o nosso consciente, mas se o inconsciente estiver ao inverso também, o negócio não gira, né? Mas assim, a questão, por exemplo, se eu começar a ter pensamentos sobre uma pessoa, o famoso, muita gente fala a questão do olho gordo, né? Aquele cara ali, não sei o que, aquela pessoa lá, não sei o que lá, não sei o que lá, você ter uma mente negativa com relação a uma outra pessoa que não seja você. Isso também tem algum efeito no mundo dos fatos, no universo ou não? Respondendo a sua pergunta, sim. Sim. Mas aí o outro pode receber ou não. Depende da frequência dele. Então, se ele estiver aberto, certo. Pode ser inveja, ou pode ser... E às vezes a pessoa inveja, ela nem tá falando assim, isso que é inveja, né? Uhum. Pode ser inveja, pode ser macumba que fala, a pessoa não faz, né? Então você faz, você mandou uma energia pro outro. Se o outro estiver aberto, ele pega. Se não estiver aberto, não pega. Que bacana. Não, mas isso é real, influencia. Só tudo é energia. Na verdade, assim, quando você pega um iceberg, ele tá, a ponta dele, vamos dizer que é a consciência que somos nós. E o iceberg, ele é maior embaixo. Então, isso é o inconsciente. Certo. Então, por isso que fala que a gente não tem acesso, a gente só aproveita 10% do nosso potencial, porque a gente fica na consciência. Então, quando a gente acessa o inconsciente, aí você acessa os 90%. Então, e o inconsciente é ligado entre todos. Por isso que às vezes você fala assim, você fala com um amigo seu, você liga para ele, tava pensando em você agora. Então, isso você se comunicou. É um trabalho de energia. É um telefone, uma telepatia. Telepatia. É que nós não... Então isso existe mesmo? Sim. Nós só não somos criados, educados com essa cultura, né? Mas isso existe. Mas, por exemplo, se a pessoa for treinada e olha a pergunta, e de repente desenvolver essa situação aí, é possível fazer uma telepatia? Sim. Quando eu estudei, a gente teve uma aula, mas eu fiz uma experiência, depois não fiz mais. Então eu sentei de frente da pessoa e quando eu fui atender, como era um treino, eu falei, você não precisa falar nada para mim. Então eu acessei o campo dela sem ela falar nada e eu busquei, aí eu falei, olha, assim, a pessoa... Aí acessamos um bloqueio de infância dela. Olha que bacana. E que ela já nem lembrava. Ô Fabrício, quando a pessoa vai até o teu consultório... Só deixando claro, cara, não faço isso, é só os estudos, né? Fizemos isso. E com a autorização da pessoa. Quando a pessoa vai no teu consultório lá, né,
fazer o início, vai com um problema, né? Para ser resolvido no campo mental, né? Quando a pessoa começa, de repente, a falar com você, você já imagina mais ou menos como você vai trabalhar, ou isso é feito com várias sessões? Como que é feito o teu trabalho nesse sentido aí? Porque às vezes a pessoa ela fala assim, eu tô com um problema X, vamos usar a questão financeira, eu não consigo prosperar, tudo que eu faço, eu trabalho, mas eu não vejo resultado, estou sempre devendo. Como é que você trabalha nesse sentido? Assim? Ricardo, aí a pessoa vem nova, aí eu pergunto o que ela quer trabalhar, ela me fala, eu faço algumas anotações. Até esse trabalho é diferente do mercado, assim. Posso atender qualquer pessoa, entendeu? Minha mãe, amigo, enfim, qualquer pessoa. Até se você não gosta de mim, você senta na minha frente e fala, mas o que você quer trabalhar? Ah, isso. Trabalhou, você fala, e aí, como é que tá a raiva de mim? Ah, passou. Então, porque eu não olho pessoa. Então, pode ser amigo, parente, o que for. Eu olho o que ela quer, quais os pensamentos, como é que ela tá no inconsciente dela. Então, a pessoa traz, pode ser alguma questão física, emocional, ou financeira, ou mesmo se o carro dela estiver quebrando. E aí eu não preciso saber da vida dela. O que é precisar saber da vida dela? Vamos dizer que eu fosse atender você. Chega lá, você fala, Fabrício, eu tinha 5 anos, 3 anos, aconteceu isso. Eu não preciso saber disso. É bem focado e é específico. Ricardo, o que você quer trabalhar? Fabrício, eu sou muito ansioso. Ah, tá. Então eu preciso saber como é a sua ansiedade. Fabrício, eu vou viajar, eu fico sem dormir, eu fico roendo unha, ou às vezes tem até questões físicas de alergia, alguma patologia desenvolvida através da ansiedade. Então eu preciso que você me conte para eu entender como está funcionando o teu inconsciente. Ah, você vai me pôr para dormir, vai acessar meu inconsciente? Até um amigo que é evangélico falou, a gente não deixa acessar a mente. Não tem nada a ver. Quando eu falo inconsciente é que eu tenho acesso às informações que tá aí. Só que a todo momento você tá olhando para mim e respondendo o que você quiser. Certo. Tá? Então, quando você vai falando, essas informações vai trazendo para mim. Então eu vou tendo acesso a ela. Aí eu faço um mapeamento, aí eu entendo o que está acontecendo aí. Eu entendi, aí eu faço um outro trabalho de desbloqueio. Desbloqueio assim, eu vou conversando com você. Tal, você vai falando, e aí desbloqueou, muda a frequência, muda a energia e muda a atração. Certo. Então o que você está atraindo de confusão, para. Então, se você está atraindo doença e expelindo saúde, aí agora você vai expelir doença e vai atrair saúde. Ou financeiro, você está atraindo dívida e expelindo a prosperidade. Você vai expelir a dívida e vai atrair a prosperidade. Aí você fala, como é que eu faço isso? Trabalhando essas informações. Aí você fala, não, então você vai falar, agora você vai ganhar dinheiro? Não vou falar isso, vou trabalhar aspectos no seu inconsciente. Certo. Tá? E isso vai mudar a tua vibração e vai mudar a tua energia. Automaticamente, a tua atração. Então, o que você está atraindo é possível mudar. Igual a gente falou assim, o imã, ele não atrai madeira. A mente, ela atrai tudo, qualquer coisa que você colocar nela. É um aparelho incrível. Então, a gente fala, qualquer pessoa, ser humano, tem um cérebro que é a máquina mais sofisticada do universo e a gente não vem com manual. Né? A gente não sabe lidar com ela. Então ali a gente vai trabalhando essas informações que está programado aqui. Aí o que está bom a gente pode programar para melhorar. E o que está ruim, desprograma e programa para atrair outra coisa melhor. Cara, que bacana esse tipo de terapia, né? A gente às vezes acha que acontece na nossa vida é coisa do destino, né? É coisa que tá ali, que nós procuramos, né? Mas, pelo que você está dizendo aí, é coisa que nós... Uma vez um amigo falou para mim assim, falou, Ricardo, 99,9% dos problemas que nós temos, nós mesmos arrumamos para a gente. É isso, né? Porque nós atraímos isso. Se nós mudarmos essa frequência... Agora, quando a gente fala em frequência,
né? Eu trabalhei muito tempo com rádio, né? Então a gente sabe, frequência X, frequência Y, frequência tal, você sintoniza tal rádio, frequência tal, você sintoniza tal. Você sai, por exemplo, da cidade onde a energia do transmissor não chega mais, aquela frequência perde o sinal e você não consegue ouvir mais. A questão mental é mais ou menos por aí. Ricardo, esse é um bom exemplo que você deu e às vezes eu falava assim, então você está numa frequência, você está atraindo AM e você quer atrair FM, um exemplo. Então o que você precisa mudar lá? O sintonizador. Então a gente precisa mudar aqui o sintonizador para atrair o que você quer. Tá. Então, e mudar de uma vez, essa frequência permanece ou essa frequência ao longo, no decorrer do tempo, ela distorce novamente, ela precisa ser novamente sintonizada? O que você me fala sobre isso? Normalmente permanece, é difícil, mas acontece da pessoa voltar, mas é bem difícil isso aí. E me fala uma outra coisa, falando nessa questão mental também de terapia do consciente, o inconsciente, você falou sobre a questão da hipnose. Você estudou sobre isso aí? Como é que funciona a questão da hipnose? Você já conseguiu hipnotizar alguém? Ricardo, a hipnose é uma outra técnica fantástica também. E você também acessa informações, né? Então, e você fica num estado relaxado. Certo. Não é que você some, você sai. Uhum. Então, também tudo que você vai falar, você está consciente. E aí é dado um comando e você respeita aquele comando. E aí uns entram mais fácil, outro com mais dificuldade. Até fala assim, uma situação de hipnose é quando você tá assistindo um filme, aí acontece uma coisa... Então você tá hipnotizado com aquela imagem, entendeu? Sim. Então você sentiu, mas você tá assistindo o filme, então, mas não, você levou um susto, você concentrou tanto, você entrou tanto naquela imagem que aquilo fez efeito em você. Até dos exemplos que da mente repercutir sobre o corpo, você já chupou limão? Já chupei limão, já. Fecha os olhos rapidinho. Se você imaginar agora, vou espremer um limão agora aqui, nesse copo aqui. Eu vou espremer mais um, espremer 2 limões aqui. E agora eu pedi pra você tomar esse limão. Pra mim tomar? Assim, é que você fecha os olhos. Tá. Concentra você tomando esse limão. Só concentrar, só tomar. Isso. Pode concentrar. Finge que você tá tomando, então. Tá. 2 limões tá aí nesse copo aí. Aí, agora eu vou colocar um abacaxi aí agora também. Um pedaço de abacaxi. Tá. Tá, pode abrir os olhos. Aconteceu alguma coisa? Não. Não? Tá. O normalmente é que eu fiz bem rápido aqui, porque a gente tá, né, com o tempo contado. Mas se eu fizer certinho, o normal é você... eu falei, eu só salivei. Então, ou seja, não existe limão aqui. Só que a mente, ela tem uma ação... Mas deu doce na boca do limão, assim. Eu lembrei, mas eu lembrei do gosto. Isso. Se a gente fizer mais concentrado, o que vai acontecer? A gente saliva. Salivou. Que a gente lembra. Então, a mente, ela não difere do real, do ilusório. Então, você associou a mente, você tem uma experiência e o seu corpo sente aquilo. Então, quando você tem uma patologia, é possível a gente reprogramar isso e o seu cérebro vai mandar outra informação. E aí vai acabar com a patologia. Do jeito que entrou, ela sai. No caso, uma paciente falou assim, que ela estava entre 30 e 40 anos, estava caindo o cabelo dela e pipocando a pele. Para a mulher é terrível isso. Terrível. E aí, ela começa o meu trabalho e falou, você não consegue trabalhar isso? Eu falei, olha, eu nunca trabalhei, mas a gente pode experimentar, a gente sabe que é da mente. Aí ela fez vários exames, não achou, até que uma médica falou, faz esse exame. Aí deu positivo, que ela estava com intolerância ao glúten. Então ela não podia comer, né, o glúten. Aí a gente trabalhou, acessou, aliviou aquela informação, então hoje ela já voltou a comer glúten, cabelo tudo normal, pele normal, cabelo normal e voltou a comer glúten. Porque aí o cérebro mandou outra informação, aí o corpo ele reage com essa informação.
Antes existia uma informação que fazia uma distorção das funções. Aí organizou. Aí seria tipo, eu tentei dar o exemplo do limão. Você pensou em limão ou abacaxi, ó, já saliva. Mas não existe limão aqui. Aí o seu corpo tem um pensamento, gerou um sentimento e gerou uma ação. Eu já vi em alguns programas, até na TV, a pessoa hipnotizada comendo uma cebola, e comer cebola é ruim, né? É forte, né? A pessoa comendo cebola e o cara falava que era maçã e ela estava sentindo gosto de maçã. Que aí você dá uma sugestão pro seu cérebro, ele vai seguir aquilo. Mesmo que o gosto seja outro. Que aí você reprogramou, fez uma sugestão, o seu cérebro entende que aquilo é aquilo lá. Ele entrou primeiro em estado de relaxamento e você mudou a informação. Olha aí. Né? Eu estudei, mas eu prefiro, assim, das técnicas que eu estudei, eu me sinto melhor com a terapia do inconsciente. Que é isso que a gente comentou e é tudo, assim, tete a tete, falando. Deixa eu te comentar uma outra situação também. Já aconteceu várias vezes de conversar com amigos e até comigo, assim, às vezes você vai conversar com uma pessoa e a pessoa é tão, assim, uma energia tão ruim que você sai de uma reunião ou sai de um bate-papo pesado também, assim, sabe? Isso é porque você recebeu aquela energia ruim da pessoa? Sim, até vou dar uma dica pro pessoal que tem com relação um pouco, você falou da inveja, né? Então, às vezes você entra num ambiente e você tá bem e você sai ruim. Pesado, exato, sentindo mal. Então, aquilo, nós somos um campo energético. No entanto, que se você fizer assim com os dedos, ó, você vai ver que ele tem uma energia em volta, bem 1 milímetro ali em volta do dedo. Que aí alguns especialistas falam da foto do Kirlian, né? Foto Kirlian, que você vê ali um campo energético em volta. Então, às vezes, você está num local e tem uma energia que vem para você e você fica mal, fica para baixo. Às vezes, muitas vezes, dor de cabeça. Então, a dica é assim, às vezes você está bem, você pegou uma dor de cabeça, faz isso aqui, ó. Passa aqui como se você pegasse mesmo e joga assim. Você tirando. Arranca. É incrível isso aí. E vai, passa? Passa. Dependendo da dor de cabeça, né? E aí, até essa questão da energia, teve uma praia, como eu estudei acupuntura e na minha vida reiki, jorei, então tudo é energia. E esses estudos também, né, a respeito da energia. Teve uma vez que eu tava na praia e eu tava com a namorada lá e a gente acordou, tal, eu travei. E eu me veio intuitivamente de fazer um movimento. E eu fiz um movimento com a mão, fui fazendo, aquilo tirou. Então aí eu comecei a pesquisar sozinho de esse campo energético. Então quando você estava com dor de cabeça, eu fazia algum movimento com a mão e ia tirando. Então foi bem legal, assim. Só que aí teve um dia que eu até parei. Eu falei, não vou fazer mais isso, porque a moça estava com dor de cabeça, eu tirei dela e eu peguei para mim. E eu fiquei mal. Eu falei, não vou mais mexer com isso, porque eu não tinha um livro de onde buscar um professor, orientação. Você pegou para você, não tinha como daí tirar. Mas não, aí passou. Virou. Mas tudo que eu comentei é que foi me vindo intuitivamente esse conhecimento. E aí eu fui testando. Tá com uma dor aqui, dor no estômago. Até faz tempo que eu não faço. Mas eu falo assim, é questão de mostrar a questão da energia. Somos energia. Né? Assim, existem pessoas com mais energia, com menos energia, ou tem dia que nós temos mais energia. Porque já aconteceu comigo algumas situações, eu estou lembrando aqui agora. Pentear o cabelo. Às vezes você penteia o cabelo, você vai dar outra penteada, o pente dá aquela fritada. Porta de carro. Às vezes você vai fechar, você toma choque. Carrinho de supermercado. Às vezes eu vou chegar, a hora que eu pego no carrinho, faz até um barulho. O que é isso? Esse é outro exemplo de energia. E aí, a questão mental, você está passando por... Nós, né? No caso, até você falou uma coisa, teve uma época que eu fiquei até com um trauma de encostar no carro, porque toda hora choque. Então, a gente está
também da mesma forma que tem a questão da intolerância à lactose, ou hernia de disco, então tem alguma frequência que a gente está aqui passando no nosso inconsciente que a gente vai criar esse campo eletromagnético. E aí toda vez que encostar, vai dar essa descarga. Aí você fala, coloca o pé no chão, tal, até ajuda, mas se tiver naquele momento... Mas eu tô com o pé no chão, né? Vou pegar um carrinho de supermercado. Aí, às vezes até eu assusto. O que tem nesse carrinho? Será que tem um fio ali? É estranho, né? Eu nunca tinha perguntado isso pra ninguém porque, né, não tive oportunidade, mas já aconteceu várias vezes comigo isso aí, né? Uhum. Então o que é? Excesso de energia ou é a mesma frequência do carrinho? Não, vai estar numa frequência que vai atrair, acumular essa energia, né? E quando entrar em contato com algum ferro ali, e aí vai dar esse barulho. Essa descarga, né? E isso é bom, é ruim? Como é que... Porque é algo inconsciente, né? Não tem... Bem lembrado. Bom ou ruim? Isso não é bom nem é ruim. Aí você fala assim, bem lembrado por quê? Porque pro nosso inconsciente não existe coisa boa e não existe coisa ruim. Existe só a frequência. Você tá na frequência, você vai atrair. Então, um câncer pro cérebro, você fala, nossa, o câncer é super ruim. Pro cérebro, não. Você tá na frequência, você vai criar. Uhum. Entendeu? Ou bateu o carro. Não, bateu. Eu não quero bater o carro. Ninguém quer bater. Mas você tá naquela frequência, você vai atrair. Você pôs aquela energia, ele vai vibrar. Pro cérebro, ele não fala assim, não, isso aqui é perigoso. Não, isso aqui é ruim. Não. É a gente que denomina como bom ou ruim. Mas pro inconsciente, não. Me diz uma coisa também. A gente... eu trabalho também no mercado imobiliário, aí a gente tem, né? Quando a pessoa pretende vender algo, ou um bem imóvel, ou bem móvel, e ela se dispõe a vender, ela já coloca assim a pergunta, aquele ponto de interrogação. Será que vai vender? Isso ela já está criando uma barreira para venda ou não? Cara, esse é outro exemplo legal. Às vezes você pega um vendedor que ele faz, divulga e faz não sei o que e vende pouco. O outro quase nem faz nada e vende. Por quê? Porque ele está numa frequência boa. E aquilo ele vai criar essa energia e vai atrair. Até às vezes questões que eu atendi, mudou a frequência, aí gente até que devia foi lá pagar. A pessoa começou a receber mais à vista do que a prazo, sabe? Então, é que nós não somos acostumados a lidar com isso. Mas o que existe na vida é tudo energia. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Às vezes o cara tá trabalhando ali, tá plantando e tal, e trabalhando, e tá esperando colher um certo momento do trabalho que ele fez, né? Isso é normal. O cara tá trabalhando, tá indo. Mas se ele não tiver numa frequência legal, aquela sementinha vai ficar ali, não vai germinar nunca, é isso? A questão é que aí você fala da plantação, né? Isso, do trabalho feito ao longo de algum tempo. Ou existe sempre um momento de colher? Não, automaticamente, se a pessoa está numa frequência boa, isso já vai acontecer automaticamente. Até, vou até citar o nome de uma pessoa que eu tive... Quando eu estava estudando, Ricardo, essas informações de energia, e eu estava em São Paulo e tal, e eu tinha, na época, falava muito com o Germano Sword. Certo, de Paraíso Norte. Paraíso, que é da usina, né? Isso. Então, quando eu sentava e conversava com ele, e ele falava as coisas, eu falei, nossa... Aí, por que eu fazia? Eu tenho a teoria, eu estudei, eu tenho a teoria, mas eu quero saber da prática. Então, quando eu tinha oportunidades, isso tudo eu comprovava na prática. Nos atendimentos que eu faço no consultório, na clínica de saúde, né? A pessoa traz uma coisa. Só que antes, quando eu estudava prosperidade financeira, essas coisas da vibração e atração, eu falava, nossa, por isso que ele está onde está. Ele pensa diferente.
E até é engraçado que ele fala, Fabrício, às vezes eu faço umas doações, não sei, até com relação ao que você falou, até a natureza contribui. Não, às vezes eu ajudo aqui, eu dou ali, faço umas doações e tal. Rapaz, mas depois vem uma chuva e a colheita dobra. Eu falo, meu Deus. Olha como é que é incrível, sabe, essa questão de vibração de energia. Eu vi uma vez um título de um livro, Mentes Milionárias, como pensam os milionários, os bilionários. Isso tem a ver com a frequência? Ou eles pensam diferente das outras pessoas mesmo? Pessoas que têm sucesso, muito sucesso, eu digo assim, sucesso financeiro mesmo na tua atividade. Dizem que eles pensam iguais, ou eles estão na mesma frequência. Como é que você vê isso aí? Você vê muito, Ricardo, um exemplo, igual eu em São Paulo, eu tenho acesso ao CEAGESP, ao CEASA lá. Então lá tem gente de tudo quanto é lugar do país e gente que ganha muito, gente que ganha pouco. E aí em São Paulo você vê às vezes a pessoa que tem estudo, tem faculdade, tem doutorado e tá trabalhando de Uber. E eu falei do CEASA porque tem um que nem sabe assinar, era carregador de carrinho, puxava carrinho e hoje é um empresário e prospera muito. Certo. Então, aí você vê, não é que a pessoa tenha, aquela pessoa vibra, o que está dentro dela. Então tem de conhecimento. Então, você citou o exemplo, o livro Segredos da Mente Milionária, ele é maravilhoso. Então tem exercício, por quê? Mas a gente precisa ir praticando. Não adianta você ter o conhecimento e você falar da boca para fora. Porque para o universo é o que você vibra. Então o universo não vai falar, nossa, o Ricardo tem 3 faculdades, nossa. Não, o universo vai ver a vibração, a tua vibração, e vai acompanhar isso. Então é automático a conexão. Você vai se conectar com aquilo que você está em frequência. E a questão da modelagem? Por exemplo, a pessoa tem lá uma pessoa de sucesso, um empresário de sucesso, e ela quer ser igual, fala assim, eu quero ser igual aquele cara lá, né? Ter sucesso, ter uma vida familiar bacana, né? Funciona isso aí, você modelar aquela pessoa para você? Você, teoricamente, você vai estar na mesma frequência que ela? Também, até por isso que falam da questão do ambiente, né? Em qual ambiente você está frequentando, né? Então, normalmente, às vezes, se você está... não é via de regra, mas igual, quando eu era pequeno, você tá na roda de amigos, aí, não sei o que, aí um fuma, outro fuma, aí você acaba, às vezes, fumando, apesar que eu fumei bem pouco, só pra também, mas às vezes acaba influenciando, né? O meio que você tá. Então, o que você come, se você faz exercício, então por isso que vai criando os grupos, né? Certo. E até eu perguntei, teve um outro convidado que veio aqui, eu perguntei para ele assim, qual seria a mensagem que ele poderia passar para as pessoas que estivessem começando um novo projeto, um novo empreendimento, né? Mas que talvez estariam um pouco com medo, né, de arriscar. Qual é o conselho que ele daria? Ele falou, você estar junto de boas pessoas, andar com boas pessoas, ter bons relacionamentos, isso tudo colabora para que você tenha sucesso naquilo que você se coloca para fazer. E é isso, essa energia também que a pessoa pode ter ou não sucesso, né? Andando com boas pessoas ou com pessoas que não pensem de uma forma positiva. É isso? Também. Mas não adianta a pessoa andar com as pessoas e ela não se colocar. Então aí até o que você falou, e até ficar uma dica pro pessoal, é assim, a melhor companhia é a sua. Certo. Isso também é bíblico. A maior próximo como a ti mesmo. O próximo, mais próximo de você é você. Certo. Então, a questão de você confiar em você. Só que na sociedade isso é feio. Então é complicado isso, porque se isso é feio eu não faço. Porque você confiar em você, aí você se torna metido. Prepotente, arrogante. E não.
quando eu falo que eu sou bom, que eu sou inteligente, eu não tô falando que você não é inteligente. Eu falei que eu sou, Sim. né? Mas, se eu falar que eu sou feio, não tem problema nenhum. Se eu falar que eu sou bonito, tem problema. Né? E aí, você é arrogante, não. E, na verdade, você se valorizar, você tá valorizando a obra de Deus, Com certeza. né? A criação. Com certeza. Então, isso é uma coisa que não a nuvem que tá, né, nos incomodando, e a gente precisa trabalhar isso. Certo. Isso que vem a atrapalhar o nosso desenvolvimento na vida. Ô Fabrício, a gente está falando aqui sobre essa situação aí de inconsciente, né, de terapias, né, e nós já estamos nos encaminhando para o final também. Como que você vê hoje o interesse das pessoas em procurar esse tipo de terapia para poder tratar alguma patologia, tratar alguma coisa, algo de ruim que esteja acontecendo na vida? Como é que você vê esse interesse de procura? Está na média? As pessoas não se preocupam muito com isso? Às vezes passa batida essa questão de energia, universo, a mente, ou o pessoal tem procurado mesmo esse tipo de terapia para poder resolver as pendengas da vida? Ricardo, hoje está mudando bastante, né? Antigamente, uma pessoa falasse, questão de terapia, fala, não tô louco. Então, eu sempre achei a psicologia fantástica, assim, porque é onde você vai se conhecer, né? Então, psicologia, terapia, então é um trabalho fantástico. Antigamente tinha um preconceito. Hoje, cada vez está melhor essa questão. E a parte da mulher é mais fácil. A mulher busca mais. O homem, às vezes, tem mais resistência. Até eu achei interessante esses dias em São Paulo. Eu gosto de stand-up, show de comédia, né? Uhum. E aí, o comediante falou, tem algum usuário de droga aqui? Levanta a mão. Ninguém levantou. Tem algum evangélico aqui? Levanta a mão. Ninguém levantou. Aí falou, algum policial aqui? Levanta a mão. Ninguém levantou. Aí você falou, Aí, a hora que falou, tem alguém aqui que já fez terapia, um monte de gente levantou a mão. Eu falei, nossa, que bom, hein? Que importante isso. As pessoas começarem a buscar esse tipo de trabalho, né? Porque se você, sei lá, investe seu dinheiro em bebida ou em cigarros, mas que retorno que você tem? Agora você investe no teu mental. Isso é fantástico. Isso é investimento em si. A maior joia que você tem na vida não é a tua empresa. Somente. É a sua mente. É você. Você é a maior joia que você tem na vida. O maior bem material que você tem. Imagina você, uma pessoa com depressão. E tem gente que acha que é besteira, bobeira, e não é. Não. Né? Então, investir nessa máquina aqui, se você quer ter saúde, você investe aqui. Você quer prosperar, você investe aqui. Porque é diferente, quando você tem informação, você raciocina de tal forma, é mais fácil você obter resultados. Então, quando você investe nesse aparelho aqui, então, e é um investimento para a vida inteira, né? Que legal. Ô Fabrício, a gente já vai encerrar aqui, mas eu quero trazer oportunidade para as pessoas, né? Não só daqui de Paranaguá, mas da nossa região que está nos assistindo, oportunizar onde que te encontra, cara. De repente, o cara tá lá assistindo, né? Fala, pô, eu preciso me reprogramar, preciso dar um boot aí na minha mente, me reprogramar novamente, né? Ou até essa questão da coluna aí, da quiropraxia também. O nosso amigo Zé tá aqui sentadinho, né? Acompanhando a gente. Onde é que as pessoas têm acesso ao Fabrício para poder, às vezes, contar o problema, poder conversar e, de repente, iniciar aí um tratamento? Eu faço atendimentos em Paranavaí,
Na rua Silvio Caldas, 170, Clínica Mais Vida. O telefone lá é 44. Tô falando, pode... Pode falar, ué. O povo tem que te achar, ué. 44? 44 9 99 43 0003. Isso da clínica. Aí eu faço atendimento em Terra Rica, que é aqui na região, e também em São Paulo. Em São Paulo eu aproveito para atender e estudar também, né? Porque lá tem muita informação. Aí a questão da quiropraxia tem que ser presencial, né? Para alinhar a coluna. A questão da terapia pode ser presencial ou online. Online, é. Legal. Terapia já fiz online, ou por câmera, ou por fone, ou até digitando. Que bacana. Fabrício, a gente agradece a tua participação aqui, meu irmão. Muito legal você trazer. É um assunto que às vezes não é muito corriqueiro a gente tratar por aí na vida corrida que a gente tem, né? De energia, de universo, de mente, né? A gente sabe que a mente é tudo, né? Mas às vezes a gente não se liga muito nisso, né? E é importante a gente conversar com um profissional da área para poder começar a dar um pouco mais de importância nisso aí, principalmente quem está nos assistindo, né? Qual é a tua mensagem final aí para os nossos seguidores, pessoal que pôde te assistir hoje? Ricardo, agradecer novamente a oportunidade e parabéns pelo programa, né? Esse movimento, porque a informação, você está gerando informação para as pessoas, né? Então isso é maravilhoso, né? E um recado confie em você. Isso, né? Confie em você, respeite você. Nossa, me emocionou, hein? E nunca deixe nada se abater, não é isso? Confie em você. Fabrício, obrigado, meu irmão. Obrigado. Emocionante o nosso final aí. O Zé tá aqui, ó. Tá dando tchau também, agradecendo a sua audiência, né? Você que nos acompanhou também nesse episódio. E eu tenho certeza que vai ser de muita valia para você essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo. E no próximo episódio estaremos aí com mais uma mente brilhante, sentado aí também nessa cadeira, batendo um papo muito interessante com todos aqui no nosso FixCast. Até lá!